Vamos entrar agora no laboratório de artrópodos, mais conhecido como aracnário, onde vivem animais muito diferentes das serpentes, mas, como elas, importantes para que o Instituto Vital Brasil possa fabricar os soros que salvam vidas. Neste aracnário temos de sobra o que falta nas serpentes: patas. No reino das aranhas, dos escorpiões e das lacraias, ninguém tem menos que 8 patas. Aqui as patas são tão importantes que deram um nome a esse grupo de animais. Quem vai nos guiar nessa visita é o Cláudio, um biólogo que tem uma especialização interessante. Meu nome é Cláudio, sou biólogo e sou aracnologista. O que é aracnologia? A aracnologia é a especialidade dentro da biologia que estuda os aracnídeos, as aranhas, os escorpiões e os carrapatos, que é um grupo dentro de um outro grupo de animais que são muito variados, que são chamados artrópodos. Que quer dizer patas articuladas. Os artrópodos foram os primeiros animais a colonizar o ambiente seco e rapidamente se espalharam. Alguns grupos de artrópodos são muito próximos e têm um enorme interesse para o homem. Alguns por questões positivas. Quem não gosta de camarão ou de lagosta? Outros, porém, causam problemas, como é o caso de vetores de doenças, como os mosquitos e os barbeiros. Entre eles, a gente tem também animais peçonhentos, como algumas aranhas e algumas espécies de escorpião. As aranhas são aqueles artrópodos que têm uma carapaça externa que funciona como um esqueleto. As aranhas se classificam por ter o corpo dividido em 2 regiões, o abdômen e o cefalotórax, que é a fusão da cabeça com o tórax. E entre eles, nas aranhas, nós temos um grande estreitamento, que é formado por um pedicélio. Temos ainda 2 pares de apêndices. O primeiro par são as chamadas quelíceras, que é por onde elas inoculam veneno, e o segundo par são os palpos, que nas aranhas tem uma série de usos. Isso aqui é o chamado bulbo copulador. Com isso é que ele se reproduz quando encontra uma fêmea. As fêmeas também têm palpo, porém o uso que elas dão aos palpos é bem diferente. Eles servem para prender, capturar o alimento e também servem como órgãos sensoriais. As aranhas têm olhos? As aranhas são um grupo que se caracteriza por ter 8 olhos, sendo que esse número ele varia de grupo para grupo. Toda aranha faz teia? Toda aranha, qualquer uma delas, faz teia, mesmo aquelas que não vivem na teia. Por quê? Aqui dentro do abdômen delas, nós temos um grupo variado de glândulas, que são chamadas glândulas sericígenas, produtoras de seda, né? E todas as aranhas têm essas estruturas aqui, que são as chamadas fiandeiras. As aranhas têm a habilidade de transformar o líquido, que é a seda, em uma estrutura sólida, que é a teia. E a teia tem vários usos. Forma um fio de caminhada, serve para fazer uma camada protetora para os ovos, serve para construir um abrigo, serve também para criar aquelas redes onde elas capturam o alimento. Todas as aranhas têm veneno? Toda aranha tem veneno. Algumas são perigosas, outras não. Mas o que faz uma aranha ser perigosa? É a composição química desse veneno, né? É a característica das toxinas que atuam no nosso corpo. Agora vamos conhecer as diferentes espécies de aranhas que existem no Brasil. Vamos começar com a nossa modelo, a caranguejeira. As caranguejeiras são animais assim muito injustiçados. Por conta do tamanho que elas têm, né? Elas são sempre muito utilizadas pela mídia como animais monstruosos, perigosos. A maioria das aranhas caranguejeiras pertence à família Theraphosidea. E nessa família nós não temos representantes que tenham veneno tóxico. Então são animais que são temidos por causa do seu tamanho, mas no entanto elas são quase que inofensivas. Na verdade elas causam 2 problemas. O primeiro é o tamanho do ferrão. É um ferrão grande que pode causar uma lesão mecânica importante. E a outra são esses pelos, olha só. São chamados pelos urticantes. E ela libera esses pelos para poder se afastar de algum agente agressor.
Embora todas as aranhas tenham veneno, aqui no Brasil nós só temos 3 grupos com veneno tóxico. Mas elas são suficientes para causar acidentes graves. Vamos conhecer primeiro a viúva negra, uma aranhazinha pequena, mas muito perigosa. Ela tem o nome científico de Latrodectus. A viúva negra foi descrita pela primeira vez aqui, no Instituto Vital Brasil. O nome viúva negra, ele é dado a esse grupo por conta da espécie europeia, que é completamente negra. O macho da viúva negra, ele é 5 vezes menor do que a fêmea. E ele só se aproxima dela na hora da cópula. Depois que eles reproduzem, o aparelho sexual do macho, ele costuma quebrar dentro da abertura sexual da fêmea. Para quê? Para lacrar essa abertura e impedir que ela se reproduza com outro macho. Só que as aranhas, elas têm circulação aberta, né? Quando quebra o aparelho sexual do macho, aquilo lacra a fêmea, mas ele morre de hemorragia. E aí o cadáver dele fica pendurado na teia. Quando a aranha está bem alimentada, que é o que a gente vê aqui no nosso laboratório, ela descarta o cadáver. Mas na natureza, ela vai lá e pode se utilizar do cadáver do macho para se alimentar. É um animal muito discreto. Ela vive em teias irregulares, que ela faz sempre muito perto do solo, porque ela é especializada em comer formigas. O veneno da viúva negra é o que a gente chama de veneno neurotóxico. O que é isso? Atua diretamente sobre o sistema nervoso. Então o acidentado, se não tomar soro, ele passa vários dias, 30, 40 dias, sentindo os efeitos da ação do veneno. Já quando ele toma o soro, a reversão desses sintomas é muito rápida, muito imediata, né? E é um animal que faz as suas teias preferencialmente na área litorânea. É um animal que gosta muito da vegetação, dos ecossistemas do litoral. Elas são aranhas que voam. As aranhas não voam naturalmente, né? Porém, o filhote da viúva negra nasce muito pequenininho. E quando ele chega numa determinada idade, ele sobe para um ramo do vegetal, levanta o abdômen e produz um fiapo de seda. O vento vem e carrega o fiapo de seda com a aranha junto. Isso faz com que ela se desloque vários quilômetros, criando uma nova população de viúva negra aqui e ali no litoral. Elas também conseguem se domiciliar, que é isso, viver perto da casa das pessoas. Às vezes, dentro da casa das pessoas, né? Então são vizinhos indesejáveis, mas que a gente tem que aprender a conviver. A viúva negra é muito bonita e famosa, mas não é a mais perigosa. A aranha mais perigosa do Brasil também é pequena e não é tão colorida. Vamos conhecer agora a aranha marrom, que os cientistas batizaram de Loxoceles. Ela é uma aranha muito discreta, ela faz sempre uma teia também irregular, que parece assim, ó, parece algodão esfiapado, né? E ela tem um hábito que a gente chama tecnicamente de criptozoico. O que é isso? Ela vive em ambientes fechados. É uma aranha especializada a viver em cavernas, tronco de árvore, debaixo de pedras, né? Isso faz com que a nossa caverna do dia a dia, que é a nossa casa, seja também favorável para a proliferação desses animais, que é o que acontece em várias áreas aqui do Brasil. Essa toxicidade do veneno desse animal, de ação local, faz com que muitas das vezes ela deixe sequela. E tem um agravante. Ao contrário da picada da maioria dos animais peçonhentos, no envenenamento por aranha marrom, a gente não tem um quadro doloroso imediato, não dói. Isso faz com que o acidentado ele só vá procurar socorro horas depois da picada. E aí então a lesão local já está instalada e muitas vezes o soro não é capaz de reverter esse quadro. O último grupo de aranhas perigosas é o das aranhas armadeiras, que tem o nome científico de Foneutra, que quer dizer feroz caçadora. Ela tem esse nome porque quando ela se sente ameaçada, ela adota o que a gente chama de comportamento agonístico, né? O animal, ele procura parecer maior e mais ameaçador do que ele realmente é. Então, ela se apoia assim nas patas de trás,
levanta as patas da frente e fica fazendo um movimento bastante característico, né? Esse movimento de pêndulo lateral. E aí ela pica. Essa situação faz com que as pessoas acreditem que ela é um animal extremamente agressivo, né, que pula em cima. Mas não é, na verdade, o que a gente acredita, não. Na natureza, a gente sabe que o melhor comportamento é sempre a fuga. Só que aqui o animal não tem para onde fugir. Então ela procura se defender. Ela imagina o seguinte: quando ela está dentro de um sapato e você coloca o pé, ela está dentro de um abrigo e está entrando uma ameaça para ela. O que ela faz é expor um padrão de colorido que é bastante conhecido. Olha só, claro, escuro, vermelho, né? Um colorido chamativo para mostrar, olha só, eu sou um bicho perigoso e eu pico. Ela tem um veneno de ação neurotóxica assim muito marcado e é um predador muito voraz de praticamente qualquer coisa menor do que ela. A gente consegue alimentar armadeiras até com filhotes de roedores, de camundongo, que ela come com facilidade. O ambiente natural dela são vegetais de folha larga, onde ela gosta de ficar escondida ali na bainha das folhas. Um dos vegetais que ela mais gosta de viver é a bananeira. Isso faz com que ela seja introduzida dentro da cidade. E teve uma história muito engraçada, uns 2 anos atrás, um inglês foi picado dentro de um pub lá em Londres por uma armadeira que tinha chegado lá dentro de um cacho de banana daqui do Brasil, né? Deu para entender por que as aranhas conseguem sobreviver em ambientes tão diferentes? Elas aprenderam a dançar conforme a música.